Mas assim, o direito, como eu falo, olá pessoal, boa noite, eu estou gravando já, tá? Bem-vindos a todos. Estamos fazendo uma discussão aqui nessa aula de uma discussão filosófica aqui, né? Tipo assim, a questão filosófica é aprender ou não aprender? Eis a questão, né? E a ideia é a gente estava discutindo aqui se o que é mais válido, a gente aprender a fazer as coisas ou desistir de aprender e simplesmente passar de semestre, né? E o que eu estou colocando para algumas pessoas aqui, né? Isso é para quem está chegando agora, que nem o João chegou agora, ele não sabe o que está acontecendo. Então, eu estou explicando que a ideia do projeto que eu dei no começo do curso é para que vocês vão aprendendo aos poucos, tá, a utilização das ferramentas que vocês precisam para formar vocês bons engenheiros. É só isso. Entendeu? E o conhecimento ele é cumulativo, gente. Né? Eu fiz a aula de AutoCAD lá em desenho técnico. Não aprendi nada. Adiantou fazer? Não. Tá? Mas beleza, a faculdade vai certificar que você fez. Né? Ela fez, a pessoa fez, aqui, está aqui, a nota, inclusive. Fez. Tá? Mas aprendeu? Não. Tá? Então, a ideia de você ter o diploma, para mim, é insignificante. Né? Porque na hora de contratar alguém, eu vou olhar o currículo, tá? Tô de boa, que nem cavalo em 7 de setembro, para qual foi a universidade que você se formou. Para mim não importa, tá? Eu acho que o que importa mais é a entrevista e o que você sabe fazer, né? Então, tipo assim, você vai passar numa entrevista comigo e eu vou perguntar, né? Eu vou querer saber se você sabe mexer num software de arquitetura, num software de projeto, né? Se você sabe o que é um BIM, né? Que nem eu lembrava, né? O Building Information Modeling. O que é um Building Information Modeling para a gente, né? Que é o modelo de construção de informação, tá? É o seguinte, é um software que faz exatamente o que o Eros fez na planilhinha dele, tá? É um software que você projeta as paredes lá, né? Que eu também acho que planta baixa, até meu filho de 11 anos faz no Paintbrush, né? Não tem. Não, não, a minha planilha não é integrada com o software. Ela é Então, mas, manual. mas veja bem, então, a planilhinha Excel, né? Que é o que eu falei, a maneira arcaica de fazer as contas, né? Hoje em dia você não precisa da planilhinha. Tem softwares que faz tudo para você. Você gasta um puta dinheirão, compra um software, tá? Que nem eu tenho Adobe aqui, eu pago R$ 90 por mês. 96, porque eu sou professor, tá? Vai dar 900 mil, R$ 1.200 por ano, que seja, para eu ter a licença dos softwares da Adobe, tá? Custo. Na tua empresa, alguém vai ter que pagar isso. Você, se for fazer projetinho, você vai ter que pagar. Mas na Adobe não tem nenhum software que faça isso daí tudo. Tá bom. Então, se vocês quiserem, eu passo um site para vocês, daquele software que eu mostrei para vocês aqui. Ele custaria, se fosse custar, no mínimo US$ 1.400, esse software. Tá? Ele é fornecido de graça para qualquer um. Tá? Só que assim, o povo abre o software e fica com medo, porque é tanta ferramenta, tanta coisinha, não sei o que lá. Eu nunca vou aprender a mexer com isso daí. O medo atrapalha a gente, o medo ele impede que a gente desenvolva os nossos conhecimentos, que a gente evolua. Né? Então a gente tem que assim diminuir os medos das coisas, entendeu? Então tem que encarar. Se vocês quiserem, eu passo aí para vocês aquele que eu, para quem chegou agora, né? O medo impõe barreiras. Mas para quem viu, que nem a Val achou, legal, né, Val? Você gostou do software, né? Pô, para fazer foto realística de ambiente, de arquitetura, para você mostrar para o teu cliente como que vai ficar
o projeto de iluminação que você está fazendo para ele, como se fosse existente, criado no computador. Mas isso não é BIM, isso é fotorrealismo. Agora, o BIM é diferente, você constrói as paredes, coloca as portas, as janelas, é tudo por objetos. Você vai colocando porta, janela, sofá, não sei o que lá. Bom, daí você faz a parte elétrica, você vai colocar as tomadas, os conduítes, os quadros, né, os fios. Você vai desenhar tudo. Daí você vai apertar um botãozinho e ele vai calcular para você. Não só a dimensão, quanto a quantidade, o que você tem que comprar. Se você quiser colocar preço, que é uma propriedade de cada objeto, sai uma lista de preço para você. Daí você entrega para o cliente assim, ó, essa casa que eu projetei para você, tá? Eu usei essa lista de preços, esse tipo de material, essas lâmpadas, tá? Essas fechaduras, essas portas, né? Daí você fala assim, mas esse não é o trabalho do engenheiro civil? Bom, não é um trabalho do engenheiro civil que vai fazer uma empresa, que vai construir uma ponte, tá? Mas é trabalho, talvez, de um engenheiro civil, sim, que vai construir uma casa popular, por exemplo. Em vez de você fazer uma casinha lá de amostra, né? Você cria um ambiente virtual e manda um vídeo para o seu cliente. Fala assim, é aqui, estamos entrando na porta da sua casa, dá uma olhada na garagem, como que vai ficar, vamos para a sala agora, a sala de estar eu estou pensando nisso, olha para cima e vê a janela, tá? Fica muito melhor. Não sei. É claro que você vai cobrar mais para fazer isso, vai demorar um pouco mais. Mas o importante é você saber, porque daí você vai ser diferenciado no mercado. E é isso que eu sempre falo para vocês. O importante é você se diferenciar do mercado. Agora, se você for tirar o diploma para colocar na parede lá atrás lá e dizer que é diplomado, né? Daí, inclusive tem gente que até tira o CREA, né? Só para dizer que tem, né? Para dar carteirada na cara dos outros. Mas vai continuar trabalhando lá sei lá, na loja 100, tudo bem, é um direito que você tem. Mas eu não consigo outro emprego melhor, né? Pô, engenharia civil está difícil, as construtoras não estão contratando, né? Tá difícil, né? Cara, a vida é difícil. Eu sei que está difícil. Está difícil para mim, está difícil para você, está difícil né? Para lagosta está difícil para todo mundo, né? Né? Então, ganha cela privada na cadeia. Então, tem gente que é assim, né? O cara se forma, curso superior, para ter a imaginação, né? A suposição de que se ele for processado, condenado, ele vai para uma cela especial, né? Porque ele é universitário, né? Cara, isso tudo não quer dizer nada para mim, né? Sei lá, mas é o meu jeitão. Desculpa, gente. O Cezão é assim mesmo, o tiozão aqui é complicado, é velho. Eu já tô que nem a Dercy Gonçalves. Eu já estou me dando o direito de falar besteira, entendeu? Porque eu já fui muito sério na vida, agora o negócio é curtir, né? E para curtir, a gente tem que dar aula, né? Porque esse é o fruto do meu. Enquanto vocês não reclamar de mim de novo, e a nossa querida coordenadora lá não me mandar embora, né? Eu ainda acho que eu tenho uns 4 anos ainda de trabalho aí, né? Na FAM, né? Isso se vocês não atrapalharem, né? Se vocês todos reclamarem para o Marco lá, ele me manda embora semana que vem. Mas daí eu vou embora só da engenharia civil, né? Daí eu tenho engenharia elétrica e tem a ciência da computação. Ou seja, a FAM não vai se livrar de mim. Vocês vão ter que me engolir também. Bom, na aula 30/8? 30/8? 30/8, você tá louco? A gente já fez isso daqui, já fez isso, já fez isso, já fez isso, já fez isso, já fez isso. 13/9. Aí, o 30/8 é do ano passado, deixa eu apagar. Eu usei cópia.
Viu, Eros? Eu estou reclamando de você, mas o professor também faz copy-paste. Eu fiz copy-paste das transparências, né? Então, vocês me desculpem, né? Mas, olha só, eu fiz copy-paste das transparências, vou até mostrar para vocês aqui o outro, a transparência aqui, ó. Tava vermelhão, né? Pego no Hipócrita, pulo, hein? hipócrita, eu sou hipócrita. É que eu fui petista já também, então eu sei fazer as coisas com uma certa delicadeza, né? Quer ver, ó? Essa daqui é a apostila não, né? É as transparências do ano passado. Tá? Olha aí, que bonito. Olha, eu fazia as coisas, tem coisa aqui que eu não pus para vocês ainda, né? Mas, tá vendo? Então, depois eu vou passar esse negócio do cálculo da demanda. Por quê? Demanda. A gente está falando demanda, né? Demanda é o que a gente precisa calcular para saber como que a gente vai pedir para a CPFL a instalação. Tem o jeito mais fácil, Eros. É só entrar lá no site e chutar o valor. Esse é o meio que todo mundo usa. Entendeu? Tipo assim, a maioria das pessoas do mundo fazem isso. Tá? Você entra lá na CPFL, no site CPFL da Electro, e você completa lá e se chuta um valor de demanda. Né? Mas não é isso que o engenheiro bom faz. Né? O engenheiro calcula. Né? Mesmo porque, se fosse para chutar, todo mundo seria jogador de futebol e não engenheiro. Né? Então, mas o hipócrita aqui, cara, ele faz isso, ele dá um monte de Ctrl+C, mas ele também, ele escreve outras coisas, tá? Ele escreve. Hoje, por exemplo, né, eu escrevi isso daqui e eu aprendi a fazer fórmula. Eu vou mostrar para vocês também, para vocês aprenderem aí, ó. Se um dia vocês tiverem que fazer alguma apresentação na empresa de vocês e tiver que colocar alguma fórmula no PowerPoint, tá? É só. É, olha que coisa simples e eu apanhava, cara. Você vem no inserir, equação a tinta. Olha o que aparece para mim, ó. Tá? Então, dá para colocar uma fórmula aqui. Por exemplo, φ, olha, ela vai aparecendo assim, ó, igual a 2 π r, tá? 2πr sobre ômega, vamos por uma outra, epsilon, ômega epsilon zero. Olha que bonito! Daí é só você inserir e aumentar. Não, aumentar não é assim, aumentar é aumentar o tamanho mesmo. Aprenderam mais um, hein, moçada? Ó, eu não queria que vocês dormissem aí, tá? Então, essa fórmula também não significa nada. Eu só coloquei de bobeira. Por que eu mostrei isso para vocês? Porque na aula passada o Eros estava dormindo. E, viu, Eros, acorda aí, ó. Eu falei assim, ó, o projeto luminotécnico, tá? É um projeto que vai diferenciar você dos outros engenheiros civis, amigos seus, que são formados pelas mais digníssimas universidades internacionais, tipo Harvard, não, lá é só law, né? MIT, né? Então, os engenheiros formados pelo MIT, Princeton, né? UCLA, né? Oxford, então, lá em Inglaterra, né? Bom, Sorbonne. O que eu quero dizer é o seguinte: o que vai diferenciar você entre todos os outros engenheiros é o que você aprendeu. É isso que vai diferenciar você, tá? E eu estou tentando passar para vocês uma maneira de se fazer um projeto luminotécnico. Lembrando, né, que a diferença de luminotécnico e elétrico é que o luminotécnico ele
leva em consideração iluminação eficiente. Daí você pode fazer marketing na sua empresa, dizendo que os seus projetos são projetos verdes. Olha que bonitinho, né? Projeto verde, porque você faz iluminação, economiza para o cliente. Cara, faz aquela papagaiada toda que vai, de uma certa maneira, trazer cliente para você. Tá? Beleza. O projeto elétrico, ele apenas a gente vai saber, né, ou mostrar para a gente aonde que estão passando os fios, as tomadas, né? E o objetivo de tudo isso era para prever demanda. Tá? Por que demanda? Assim, por exemplo, vamos imaginar que você está projetando uma casa e você precisa pedir a força, a instalação de força, antes de começar a construir, né? Porque o pedreiro precisa de energia elétrica lá. Você pode pedir para fazer uma instalação provisória, mas você também pode e deve já solicitar a instalação definitiva, se você souber a casa. Então, você vai entrevistar o seu cliente e vai conversar com ele lá, tipo de iluminação que ele quer, se vai ter banheiro, se não vai, tudo que a gente sabe que a gente tem que fazer para projetar um imóvel residencial, tá? Para o cliente. Beleza. E nesse imóvel a gente vai fazer, a gente não sei se faz, né? Porque, como eu sempre falo, né? O mais rápido é mais eficiente, né, de acordo com alguns. Então, não precisa, né, fazer o projeto do baldrame, né, da fundação da residência. Né? Na realidade, a prefeitura só quer a área de cobertura do terreno. Né? Hoje, para vocês, ficou muito fácil. É só você saber fazer continha de regra de 3. Quanto que está ocupando o imóvel, quanto tem de área verde regável no terreno, né? E ver lá os fatores da prefeitura, beleza, você manda lá e tudo bem. Aprovou, a prefeitura não está nem preocupada com o que tem dentro da casa. Se é só parede de fora e a casa inteira não tiver parede dentro, não tem problema nenhum para a prefeitura. O que ela quer saber é o quanto que ela vai cobrar de IPTU de você, né? Tá. Agora, o certo seria você fazer, né, o cálculo da estrutura de base, né? Se você, qual tipo de base que você vai usar, né? Você vai usar aquele radier, se vai usar estaca com. Eu não sei, cara, porque civil não é o meu forte. Mas vocês devem saber tudo isso que eu estou falando, né? E depois, assim, vou levantar as paredes. Você vai ter que discutir ou ver qual tipo de tijolo que você vai usar, né? Se você vai pôr amarração, se não vai, se vai ser viga invertida, viga balanceada, viga não sei das quantas. Você que vai fazer o projeto. Daí você faz a planta baixa do projeto, né? Depois que você fez a planta baixa do projeto, a gente está instruindo vocês nessa parte para vocês fazerem o projeto elétrico. Bom, daí tem o método engenheiral, né, de fazer as coisas mais fácil, né? O que é o método engenheiral? É assim, você define a quantidade de demanda de energia, né, para luz, né, demanda de tomadas, né, e onde a luz entra nessa parte, por metro quadrado do cômodo. É bem simples. Né? Resolve 98% dos projetos e você diz lá, para cada X metros quadrados eu preciso de um ponto de tantos volt-ampere naquele cômodo. Acabou. Resolveu. Então, daí você soma, se tem 8 cômodos, 800 volt-ampere de lâmpada. Se bem que lâmpada não pega muito, como que se diz, no cálculo de demanda. Mas é um projeto que é importante, porque se você fizer um projeto mal feito, vocês lembram da aula passada, a garagem ficou mal iluminada. Né? Ficou mal iluminada. E daí tem aquela questão de onde colocar as luminárias. Tá?
E daí começa a entrar em outro tipo de conhecimento, que é o que a gente vai ver aqui, que é o conhecimento da luminotécnica. Então, a primeira coisa que eu faria numa residência, ao projetar a residência, é entender com o cliente quais são as necessidades de iluminação que ele tem. Porque a gente já viu nas aulas passadas que cada tipo de ambiente tem uma quantidade de luz adequada. E isso daí é adequada pelos nossos cientistas. Cientistas, eles que... É a ciência trabalhando para a gente fazer as nossas casas bem iluminadas, né? Bem bonitas, né? Assim, para que o coronavírus não entre, né? Então, e a gente já viu que, pô, quantidade de iluminação também é algo subjetivo, né? Porque eu lembro, alguém falou aí que o quarto dele tinha uma lâmpada de 100 watts e estava ótimo, né? Uma lâmpada de 100 watts e estava ótimo, né? Daí vem a dúvida. Ah, legal, mas a lâmpada de 100 watts que está lá no teu quarto é 100 watts incandescente? É 100 watts fluorescente? É 100 watts vapor de mercúrio? É 100 watts de lâmpada halogênia? Ou é 100 watts de lâmpada de indústria ou de holofote para campo de futebol? Daí você fica assim, nossa, tem tudo isso de diferença? Tem. Por quê? Porque a quantidade de potência que a lâmpada consome para converter a energia elétrica em luz, tá? Varia do tipo de coisa que é feita a lâmpada. Se o filamento dela é um filamento de tungstênio, uma lâmpada de 100 watts vai esquentar o tungstênio e vai irradiar luz, do jeito do tungstênio, né? Beleza. Agora, se for uma lâmpada fluorescente, se for de 100 watts, a lâmpada de 100 watts fluorescente vai iluminar a quantidade de iluminação que o flúor vai iluminar em função dos 100 watts, que é diferente da lâmpada incandescente. Então, existem tabelas de equivalência, tá? Como engenheiros, e é isso que é o ponto aqui que a gente estava discutindo, inclusive antes de começar a aula, né? Não dá para ir no achômetro as coisas, né? Por quê? Porque nós somos a ciência, nós questionamos, nós calculamos, para nós, vocês entenderam, né? Então não dá para ir no achômetro, né? Ou no coeficiente de cagaço, né? No CC, né? Tipo assim, vai precisar de uma lâmpada de 100 volts ampere, vamos colocar 8 cômodas, 10 lâmpadas, 15 lâmpadas. 15 lâmpadas tá bom. Então daí você faz a conta lá, vai na CPFL e diz, ó, para tomadas eu preciso de tanto de energia. Achômetro não é legal, né? Nem na prova, né? Quando o professor pede para a gente fazer conta, a gente fica comparando, né, com a conta dos outros para saber se a gente acertou, né? Por quê? Porque conta é importante. Você economiza grana, inclusive, do seu cliente, economiza sua grana e mais, né? Economiza energias renováveis, né? Porque o Brasil está passando por um período de seca absoluta, culpa desse governo fascista, desse governo, né, que não está chovendo, né? Então é isso que a gente está acontecendo com nós, tá? Então, vamos imaginar que você conversando com o cliente, tá? O cara falou assim, cara, eu queria colocar em vez de uma lâmpada de 400 watts, puta, meu cliente pediu para ser uma lâmpada de 400 watts. Não, vamos imaginar que o cara fala assim, não, na garagem eu quero colocar uma lâmpada de 400 watts, tá? Daí você fala assim, pô, mas não é melhor distribuir isso daí? Vamos distribuir 4 de 100, né? Tá? Daí fica aquela dúvida, né? Como que você calcula a distância entre as lâmpadas, né? E daí a gente foi lá no SketchUp, no, no Ketchup, né? E a gente desenhou mais ou menos, ou não desenhamos, eu não lembro se eu desenhei, mas a ideia é que no PowerPoint mesmo a gente já fez um desenho aqui, a gente estava discutindo aqui
como que iria acontecer, inclusive as intersecções dos feixes luminosos, né? É que aqui o PowerPoint é 2D, né? Mas se eu estivesse usando um software bonito de arquitetura aqui, desses que a gente aprende aí, pô, ia ficar bonito. Eu poderia desenhar, inclusive, com os focos de luz mesmo, e depois eu navegaria com um palhacinho no meio, assim, e daí você ia vendo a iluminação em 3D, né? O que ia acontecer com o palhacinho. Mas não vamos fazer isso nesse nível aqui, tá? Mas daí a gente tem essas tabelas aqui de comparação de lâmpadas, e daí a gente vê que o que importa mesmo para a gente em luminotécnica não é a potência da lâmpada, não é o consumo de energia da lâmpada que importa na iluminação do ambiente. Tá? O que importa para a gente mesmo é essa coluna aqui de lumens, que é a quantidade de iluminação que a lâmpada permite. Olha que interessante, né? Então, veja bem, daí tem aquelas equivalências, né? Também não é para saber se a lâmpada LED é mais barata, né? Porque a gente não faz essa conta. Na realidade, o que a gente faz é o seguinte, ó, no meu quarto, o engenheiro falou que tinha que pôr uma lâmpada, o engenheiro não, o seu Zé, o eletricista, né? Ele falou que seria bom colocar uma lâmpada de 100 watts lá, daquela lâmpada velha que a gente estava acostumado, e ele pôs os fios, conforme saiu da cabeça dele lá, a grossura, tudo, para 100 watts aqui, né? Para atender esse consumo dessa lâmpada. Mas daí, esse 100 watts nessa lâmpada, ele fornece 1.600 lumens. A gente não sabe ainda, vamos ver daqui a pouco o que é isso. Tá? Mas se a gente comprar uma lâmpada, sabe aquelas enroladinhas fluorescente, que foi a que vinha antes da LED? Ó, uma lâmpada de 23 watts forneceria a mesma quantidade de iluminação. Tá? E veja bem aqui, a duração dela ainda, que é um tempo que a gente vai ver aí, que é o tempo de manutenção, vamos dizer assim, né? Olha só, é para 10 anos, cara. Então vale a pena você trocar essa lâmpada que tem 1 ano de durabilidade por uma lâmpada de 23 watts que tem 6 a 10 anos. Não, também não era assim, não, né? A gente sabe que 2 anos e meio, 3 anos, e queimava, né? De vez em quando queima um ou outro, né? Mas tudo bem. Então a gente estava reduzindo a potência, portanto, reduzindo a corrente elétrica, passando pelos fios que a gente tinha projetado, e consegue a mesma quantidade de iluminação. Legal. E se a gente trocar por lâmpada LED de 20 watts, que diminui ainda um pouquinho mais a energia, a gente consegue a mesma quantidade de iluminação. Mas eu acabei de dizer para vocês que esses métodos que a gente calculava aqui, para a gente calcular a quantidade de iluminação necessária, de acordo com a norma 5413, não sei o que lá, da NBR lá, então, né, a gente pode calcular agora com 20, né, para conseguir a mesma iluminação. Então, daí basta a gente pegar. Olha o tempo de duração. Então, o cara está dizendo que essas lâmpadas de LED. 15 anos. Nossa Senhora, estou acreditando nisso. Bom, tudo bem. O fato é que dava para colocar uma lâmpada de 20 watts. E os fios que a gente tinha projetado no quarto? Os fios continuam lá, né? Continua lá e você já gastou. Mas se você for fazer uma casa nova, talvez discutir com o teu cliente qual é o tipo de luz que ele vai querer, tá? Talvez ajude, né? Você provando para ele desse jeito. Fala assim, cara, que tal se a gente prever para a tua residência usar a lâmpada LED? Você só compra a lâmpada LED, cara. Isso acontece muito quando você vai fazer indústria. Por quê? Hoje talvez a gente faça um calculinho, gente, simples, só para a gente ver quanto que uma empresa, por exemplo, que tem um galpão de 40 metros por 10, por exemplo, um galpão grande, né? Quantas lâmpadas eu precisaria dessa aqui para iluminar aquele ambiente da fábrica? Daria para usar essas lâmpadas que a gente usa na casa da gente? Daria para trocar por lâmpada LED? Ou usar aquela lâmpada fluorescente?
que nem tem nessa tabela, mas mais para frente tem uma tabela que eu vou colocar uma comparação com a fluorescente. Bom, beleza. Então, a gente precisava entender um pouquinho que são grandezas luminotécnicas. Luminotécnicas, tá? Bom, primeira coisa que a gente precisa entender um pouquinho é o que é fluxo luminoso, tá? Fluxo luminoso a gente entende como seja a quantidade de luz emitida por uma lâmpada em todas as direções, medidas em lumen, tá? Olha só, então, essa lâmpada de LED aqui, ela tem, se ela for de 20 watts, ela tem 1.600 lumens, tá? Essa lâmpada de 100 watts também tem 1.600 lumens. Esse tipo de lâmpada halogênia de 70 watts, 72, tem 1.600 lumens. Ou seja, em fluxo luminoso, que é o que vai importar para a gente no nosso projeto, tá? Porque o fluxo luminoso é a quantidade de luz que é emitida pela lâmpada, gente. Tá? Então, se a gente quer um ambiente claro, a gente precisa um fluxo luminoso maior. Se a gente pode ter um ambiente escuro, meia luz, tá? A gente né? Tipo um quarto. Um quarto você vai para dormir. Você não precisa ter luz, a não ser quem estuda no quarto. Mas quem estuda no quarto, a gente pode fazer duas lâmpadas. Uma lâmpada para acender para o quarto e uma lâmpada para acender quando alguém está estudando. Né? E daí a gente vai ver como calcular essas duas lâmpadas diferentes. Tá? É claro que se eu tiver uma acesa e acender a outra, a quantidade de iluminação no quarto vai aumentar, porque as duas lâmpadas vão unir, né, as intensidades. Tá? Beleza. Daí tem outro conceito aqui, que é iluminância. Olha, iluminância já é medida em lux, então já existe uma diferença. Tá? E a iluminância representa a relação entre o fluxo luminoso e a área que você quer iluminar. Ah, então já tem uma relação com a área, né? Então, é assim, ó, iluminância, não sei porquê, tá? Energia, sei lá porquê, é um E, tá? Então tá aqui na fórmula, tá? O fluxo luminoso é esse negocinho aqui, esse sigma, tá? Então, você pega o fluxo luminoso, que é esse carinha aqui, eu vou pintar de verde, pôr negrito nele, aumentar o tamanho dele para ficar igual. Daí você liga aqui, ó, tá? E esse daqui é o laranja, laranja. Olha que bonitinho, tá? E a área? Ah, então agora a gente vai discutir. Bom, depende, né? Porque se a gente estiver pensando no quarto inteiro, a área é a área do quarto, certo? Beleza. Mas se a gente estiver pensando na mesa onde alguém está estudando, tá? O Gleison está relatando um negócio aqui. Ele não falou o nome da empresa, né? Mas geralmente é assim, né? O cara vai na economia, né? O cara fala assim: não, eu vou trocar as lâmpadas que eu tenho na empresa por uma lâmpada de LED, porque a lâmpada de LED ela é mais barata, ela consome menos, né? É isso aí. E ele diz assim: onde eu trabalho é um galpão logístico e os gênios da elétrica provavelmente são engenheiros que não estudaram comigo. Né? Esses são gênios, né? Porque eu sou bom pra caraca, vocês não têm noção, moçada, e o que eu não sei eu engano, porque eu sou hipócrita, e eu engano bem. Beleza. Então, daí eles trocaram as luzes que eram eficientes por lâmpadas LED de baixo custo, né, para economizar energia, tá? Sem o devido estudo de caso. Óbvio, óbvio. Por quê? Porque ninguém vai chamar um engenheiro eletricista para fazer troca de lâmpada, mas nem na empresa, porque custa dinheiro. Né? Se o cara me ligasse aqui, eu ia dar risada, eu ia indicar a empresa, uma empresa do meu filho para ele, tá? E ia falar assim, cara,
Você fez certo, né? Da mesma maneira que os caras projetam apartamento, né? Sem projetar a parte elétrica, e daí os caras fazem a fiozada lá, a fiaiada lá, passa tudo do jeito que o eletricista acha que tem que passar, ou conforme ele fez no outro prédio, e daí o que acontece? Tá? O cara resolve colocar ar-condicionado em 2 quartos do apartamento dele. Legal. Daí o vizinho de cima olha e fala assim, pô, por que o cara colocou? Eu também estou passando muito calor. Ele coloca um ar-condicionado num quarto. Daí o cara do lado e do apartamento do 6º andar fala assim, putz, eu vou colocar na sala também. Daí compra mais 4 ar-condicionado, 3 quartos e 1 na sala. E o outro compra mais 2. E vai colocando lá no prédio, né? E daí, seja o que Deus quiser, né? É isso que eu quero evitar, cara, ensinando isso para vocês. Quando você for projetar um prédio, você tem que contar a demanda do ar-condicionado para calcular os fios. Tá? Mas hoje quebra o galho, né? Por quê? Porque o cara troca a lâmpada, né? Ele tira o incandescente, coloca lá o LED, né? E daí ele põe o ar-condicionado, então o consumo vai diminuir da lâmpada, vai aumentar do ar. Cara, mas é tudo achismo, tá? De repente pega fogo no transformador do poste, ninguém sabe por quê. Tá? Então é assim. Então, não esfrega minhas aulas, não, senão você vai conseguir mais haters ainda para mim. Tá? Então, é assim. O cara que vê meus vídeos no meu canal do YouTube, patrocínio não é mais a cabeleireira, o Razor, Golden Razor, porque o cara parou de dar desconto. Tá? Agora é segurança quadro. Né? Se você tiver um condomínio, você liga lá, né, para colocar portaria remota. Diz que é o Cezão que mandou ligar lá e vocês vão ter um descontão. E a Dercy Gonçalves aqui vai ganhar dinheiro. Bom, então é assim, para você calcular a iluminância, Gleison, é essa conta que você faz aqui, ó, é o fluxo sobre a área. Daí eu falei para vocês que a área depende, a área da mesa de estudo do quarto, eu não lembro quem foi um Caio, eu não lembro o nome, porque meu cérebro, quem que falou do quarto na aula passada aí? Tem alguém aí? Eu não me lembro da pessoa que fez esse comentário. Mas não tem problema, é você, está direcionado a você. Então, se você colocar uma mesa de estudo no teu quarto, tá? Provavelmente você vai precisar mudar a intensidade, a quantidade de iluminação do quarto para que a tarefa do estudo seja realizada conforme a percepção do olho humano, né? Sem a pessoa se cansar, entendeu? Sem a pessoa forçar os olhos, né? E isso é importante. Tá? Então, uma sala de aula, por exemplo, cara, é imprescindível. E perguntem-me, façam essa pergunta. Façam a pergunta se nas nossas salas de aula que as lâmpadas foram trocadas, se houve algum estudo por qualquer engenheiro formado ou por qualquer professor daquela universidade, lá daquela faculdade. Eu vou lhes responder duvidodó. Eles fizeram só pensando na economia mesmo e até que colocaram uma iluminação razoável. Né? Razoável. Tá? Mas se a gente for calcular certinho, vai ver que talvez, né? Mesmo porque bom, beleza. Depois eu falo também da altura da mesa do estudo, que é importante. Tá? Fluxo luminoso, então, ele tem vários conceitos, tá? Tem 2 definições aceitas, moçada. É assim, ó, uma definição, não precisa decorar, que eu não vou perguntar isso na prova, não, viu? Fluxo luminoso que incide sobre uma superfície, é um tipo de coisa, ou emitido pela lâmpada. Olha só, o que é um fluxo luminoso que incide sobre uma superfície? É um fluxo luminoso refletido. Refletido. Ou seja, a luz bate num determinado. Sabe aqueles fotógrafos? O nosso fotógrafo que gosta disso, ele tem aqueles negócios redondos assim que coloca atrás para pegar a luz do sol e refletir na pessoa, para ficar um.
né? Eu faço fotografia também, então, né? Daí para você pegar umas sombras, uns ângulos assim, e tal, né? Você tem que fazer uma iluminação indireta, né? Amarela, né? Pô, para mudar a temperatura de cor, mas não vem ao caso. O fato é que tem uma coisa que é fluxo luminoso refletido, tá? E outra coisa que é o fluxo luminoso emitido pela lâmpada, e são diferentes. Vocês concordam comigo, tá? Beleza. Só que cada tipo de lâmpada tem uma quantidade de lumens que ela irradia. E depende da potência das mesmas, da eficiência, da tecnologia na qual ela foi construída. Ou seja, o tipo de coisa, uma lâmpada halogênia, ela vai ter um tipo de radiação diferente da lâmpada incandescente. A lâmpada vai ter aquela compridinha que a gente põe na cozinha também, né, do banheiro. O meu banheiro tem uma lâmpada, aquela de duas lampadinhas compridinha, grandona, que era de flúor, né? E o que é candela? Candela, intensidade luminosa, é a mesma coisa, hein? Ó, tá? Emitida por uma fonte de luz monocromática. Aqui já é referência. Tá? Depois, o que é monocromática? É que só tem uma cor. E geralmente eles fazem para testes, não sei o que lá, é a luz verde. Verde. Por que verde? Porque o nosso olho humano ele é mais sensível ao verde. Tá? Então, na realidade, a gente absorve no olho humano mais verde. Tá? E uma candela é igual a 1 dividido por 683 watt por SR. SR não é sênior, não. É porque candela, cara, é o square root. Tá? Square root. Root? Não, square. Por metro quadrado. Não é watt por área, área de polegada lá, sei lá como que fala isso daí. Não interessa também. Tá? Daí tem algumas coisas que a gente poderia conhecer também, mas a gente não vai se ater, né? Que é o índice de reprodução de cores. Tá? Por quê? Porque cada cor vai fazer uma diferença na iluminação do ambiente. Então, ó, se a sua parede é pintada de preto, né? Porque você sei lá o quê, né? Vampiro e gosta de paredes pretas, né? Falaram para você que é bonito e tal. Então, o índice de reprodução de cores do preto, cara, preto, ele não reflete, cara, ele absorve tudo. Então, cara, tem um preto que é um preto horrível mesmo, que você não vê nada, ele absorve tudo de cor. Tá? Então, preto não é uma tinta boa, uma cor boa para você pintar a parede do seu quarto, por exemplo, né? Da sala de aula, por exemplo. Né? Então, o cor-de-rosinha, o amarelinho, né? O verdinho, o creme, podem ser cores, mas é diferente do branco. Né? O branco já reflete mais. Então, um quarto pintado de branco é intuitivo. A gente vai saber que vai ser mais claro do que um quarto pintado de verdinho, de lilás, bem fraquinho, né? Cor de criança, assim, pastel, né? Tá. Outra coisa, você colocar um armário de madeira no seu quarto, o armário de madeira, madeira preta, né? Vai refletir menos. Se for madeira branca, tipo aqueles, sei lá como que chama, compensado, né, branco, né, vai refletir mais, né? E se for fórmica? Fórmica também a cor ela reflete menos do que o branco, tá? Então o quarto vai ficar um pouquinho mais escuro, né? Nossa, por isso que o quarto da minha mãe é aquela escuridão. Eu já troquei a lâmpada várias vezes, já coloquei até uma lâmpada de vapor de mercúrio lá e continua preto o quarto, escuro, né? É aquele móvel, né?
coitadinha, né? Ela tem aquele imóvel que ela ganhou da avó lá em 1900 e bola, e infelizmente naquela época o pessoal não se preocupava com reflexão de luz no ambiente do quarto, né? Porque geralmente o quarto a gente colocava uma luzinha fraquinha, né? Aquelas com pera, assim, que você ficava pendurado na cama, você, né? E também no quarto você só dorme, né? Né? Estudar é na cozinha. Né? Bom, mas de qualquer maneira, o RC ele serve para medir quanto a luz artificial consegue imitar a luz natural. Vamos passar por isso aqui que tá? Só que a gente precisa de algumas definições auxiliares, moçada, e isso ajuda. Ó, o que a gente tem que entender o que é uma área de tarefa, tá? A área da tarefa é a área parcial em um local de trabalho, tá? Ou ação, onde a tarefa visual será localizada. Bom, veja bem, se você for projetar iluminação para um escritório, tá? Para um escritório que tenha 4, 5 mesas, tá? Aonde que é a área de trabalho das pessoas que estão no escritório? Nas mesas. Vocês concordam comigo? Legal. Então, os cálculos que a gente vai fazer para a iluminação, eles têm que levar em consideração a área da tarefa, ou seja, as mesas. Você não vai fazer cálculo levando em consideração o chão, tá? Por quê? Porque o chão não precisa ser iluminado. O que precisa ser iluminado é a mesa onde você está realizando o trabalho, tá? Então, se tem 5 mesas, você vai fazer as 5 mesas, tá? E vai falar assim, bom, é isso que eu quero iluminar, tá? Então, você podia colocar 5 spots, um para cada mesa, não tem problema nenhum. Mas é claro que você não vai fazer isso, porque o ambiente também tem que ser iluminado, tá? Mas o que eu quero dizer é que a referência para você iluminar, tá? É a mesa, tá? No caso do Gleison, que é logística e tem um pé direito ele falou assim, pé direito de quantos metros? Estoque vertical, que na altura máxima fica 7 metros de altura. Pô, cara, olha só, que coisa tosca e mal feita, né? Você trocar a iluminação que foi projetada para um ambiente de logística e colocar outras lâmpadas, tá? Que não vão satisfazer o quesito de iluminar onde precisa, tá? E aonde precisa ser iluminado? Poxa, nas prateleiras, tá? Não é o chão que precisa ser iluminado. Veja bem, então a gente tem que prestar atenção nisso. Outra coisa que é importante a gente saber é o que é o entorno imediato. Tá? O entorno imediato é uma zona de mais ou menos. Aí, então eu não gosto de dizer mais ou menos, porque parece chute, né? Mas eu também não quero definir que seja uma zona de meio metro, tá? Meio metro para cá de mim, para cá, meio metro para frente, meio metro para trás, tá? Mas imagina que assim, ao redor da área da tarefa, tá? Dentro do campo de visão de quem está executando, né? Quem está vendo, não é do campo de visão de quem está entrando na porta, e sim de quem está realizando a tarefa. Então é assim, se eu olhar para a minha mesa aqui, tá? Ela está mais ou menos 1,5 m do chão, tá? E óbvio, essa iluminação que eu estou aqui é uma outra, eu não estou com a luz de cima, eu estou com as luzes laterais aqui e uma luz de cima, porque eu estou no estúdio. Então, o ambiente que eu estou não é um ambiente de estudo, é um ambiente de gravação, tá? Então, ele tem um outro tipo de iluminação. Inclusive, tem uma luzinha de quebra azul ali atrás, para dar uma sombra na bandeira e tal. Né? Aí é jogar com luzes, com sombras, né? Iluminação direta, indireta, tal, mas isso daí já é frescura. O que a gente quer mesmo é ver o quanto que a gente vai precisar de calcular, porque esse é o método, viu, o método dos lumes que a gente vai ver. Iluminância mantida. Olha só, iluminância mantida é o que a gente realmente precisa, tá? E eu vou dizer por quê, tá? É o valor abaixo do qual não convém
tá? Que é a luminância média da superfície especificada seja reduzida. O que eu digo é, luminância mantida, gente, é a mínima iluminação que eu preciso naquele ambiente de trabalho, naquele local da mesa. É o mínimo, tá? Tem que manter aquilo. Não dá para não manter, porque se não manter vai causar problema para o estudioso, no olho dele, ele vai cansar, vai dormir, sei lá o que vai acontecer. O plano de trabalho, então, tá? É a superfície de referência, tá? Superfície de referência como plano no qual o trabalho é realizado. Bom, o plano de trabalho no escritório é a altura das mesas. É isso que eu quero dizer aqui. Ou seja, você vai calcular toda a quantidade de iluminação que você precisa para iluminar aquele plano de trabalho. O plano das mesas. Não é no chão e nem no olho do cara. Você vai calcular para cá, né? O plano, tá? Então, aqui bom, tudo isso que a gente está falando vai ter algumas tabelinhas, tabelóticas, né? Eu entrei na internet aqui e peguei a tabela de equivalências aqui, né? Que eu copiei do trabalho do nosso querido, eu tenho que fazer aqui o crédito, o Fernando Godinho de Souza, né? Hotmail, o e-mail dele. Ele é estudante de engenharia da Universidade Planalto Catarinense. É um papagoiaba? Não, é um pé vermelho, né? E ele fez um trabalhinho que, obviamente, eu chupinhei essa figura do trabalho dele, e ele, obviamente, deve ter chupinhado essa figura de alguém, e como Lavoisier fala, né, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se copia. Eu copiei também, estou dando crédito para o cara, né? Porque o cara ele conseguiu aqui, ele poderia ter feito, né, essa tabela aqui no Excel, né? Mas não. Então é assim, o que acontece aqui? Olha só, a gente está pegando potência LED, na outra que a gente tinha visto, que é a natural aqui, ela só vai até 20 watts de LED, né? 20 watts. Mas a gente sabe, né, na vida da gente, que a gente tem potência de LED até de 150 watts, até mais, tá? Bom, só que para a gente, moçada, o que importa não é muito a potência da lâmpada, né? O que importa para nós mesmo é a quantidade de luminous. 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 Eu sempre escrevi lumens, né? Mas, como o Pasquale nos ensina, plural em português, no português correto, né? Não aquele ili-nili que os caras estão inventando agora, né? Hambúrgueres, plural em inglês, né? Hamburgers, né? Hambúrguer em português, o plural seria hambúrgueres, né? E lumen em português, em inglês é lumens, né? E em português é luminous. Tá? Aprenda português, é outra dica que eu dou, não só em inglês. Na aula passada, que vocês não tiveram, eu sugeri ao pessoal lá da engenharia elétrica aprender inglês, porque a fonte de informação que a gente usa na engenharia elétrica tem muita coisa, muita novidade em inglês, né? Aqui eu sugiro que vocês aprendam pelo menos o português, né? Que vai diferenciá-los também dos colegas de mercado de trabalho que não falam português corretamente. Tá? Meu filho mais novo é burro pra caramba, é burro, que puxou o pai, mas ele sabe falar português corretamente. Ele fala a gíria dele com os coleguinhas dele lá de vez em quando e tal, mas quando ele vai conversar, ele nem parece que puxou o pai, nem parece que é burro pra caramba, né? Mas ele fala bem, né? Então, você pode ser burro e falar bem, você impressiona, né? Veja bem, tem tanto burro político que fala bem que impressiona a gente, né? Jornalista, jornalista, fiote. Bom, deixa quieto. Vamos lá. Então, a tabela é assim, presta atenção, Eros, acorda aí que isso é importante. O que a gente precisa se preocupar é a quantidade de lumens que cada luz produz
não a potência dela por enquanto. A gente não está esquentando a cabeça com a potência. A gente só vai esquentar a cabeça com a potência depois que a gente decidir quantas lâmpadas eu vou precisar para o ambiente. Não é o metro quadrado só, o metro quadrado do ambiente, que vai determinar quanto que eu vou pôr de lâmpada lá. Eu tenho que saber numa outra tabela que tipo de ambiente que eu vou utilizar ali, né? Se vai ser escritório, se vai ser, tipo assim, se vai ser um galpão logístico, se vai ser um motel, se vai ser um hotel, se vai ser uma sala de aula, tudo iluminação diferente. Tá? A quantidade de iluminação é diferente para cada ambiente. E a gente vai ter que ver isso daí, não é? Põe lá 100 Voltenberg, cada 4 metros você coloca mais 60 e está tudo certo. Não é assim, não é assim. Tá? Mas veja bem, ó, uma lâmpada de 80 watts, eu vou pegar uma de LED, aqui eu tinha uma, não sei quanto que é, ó, 50 watts de LED. Uma lâmpada de 50 watts de LED equivale a uma lâmpada de 350 watts incandescente, ó. Essa é incandescente. Tá? Pô. Então, cara, que equivale aqui a 2.400 até 4.500 lúmenes. Ah, por que tem essa faixa de lúmenes, César? Por que, que não é o lúmine certinho? Porque depende da marca, depende da qualidade do produto, depende da empresa que produziu. Isso não é padronizado, é uma faixa. E você tem como medir isso daí. No meu celular aqui, eu baixei um software que mede quantidade de luz captada pela câmera. Ele mede quantos lux. Tá na onde eu enfiar o celular assim, ele mede a quantidade de lux que está entrando na câmera. Por que lux e não lumens? Por causa que ele já divide pela área que ele entende que seja aquela área de operação da câmera. Tá? Então, tem instrumentos que medem isso. Ah, não vou sair por aí medindo, né, com o luxímetro, né, a quantidade da densidade de fluxo luminoso que eu tenho naquele detalhe. Mas se você for um fotógrafo e você quiser realçar, por exemplo, a pintinha que tem no nariz da modelo, você vai lá e mede ali e você dá um pouquinho mais de luz naquele local ali, cara. E na hora que você tirar a foto, você não precisa nem de Photoshop, cara. Tá? Nos casórios, os negros faz milagre com esse aparelhinho aí de medir fotometria, né? Tem uma ciência toda por trás disso, né? Os arquitetos adoram. Decorador, então, meu Deus! Decorador adora isso. Bom, beleza. Então vamos lá. 350. E por que eu estou falando isso daqui? Porque tem lâmpadas, por exemplo, vapor de sódio. Fio, vapor de sódio. Ó, o Gleison, se você usasse lâmpada de vapor de sódio lá no seu ambiente, talvez eu não sei que lâmpada que tinha lá antes, né? Mas com certeza que compraram não equivale, né? Por exemplo, uma lâmpada de, por exemplo, essa a mais clareosa aqui, vamos dizer, quase 10.000 lúmenes, 400 watts cada lâmpada, né? Imagina, 400 watts cada lâmpada, tá? Equivaleria, por exemplo, a comprar uma lâmpada de LED de 150 watts. Então, você trocaria essa de 500 watts por uma de LED e manteria mais ou menos a faixa de iluminação. Só que, como você mesmo disse, os caras podem ter olhado essa tabela, trocado e percebido que ficou uma porcaria. Por quê? Porque talvez a marca da lâmpada de vapor de sódio que estava lá, tá? Que era aquela meio amarelada, né? Era melhor do que a lâmpada de LED que o tio comprou lá no Xing Ling da esquina, né? Porque é muita lâmpada, cara. O cara não foi numa loja fornecedora, né,
material de primeiro, né? Para comprar lâmpada de LED, né? Não, ele comprou lá no Xing Ling. E Xing Ling, você sabe como que é, né? Umas tem 7.500, outras tem 8.000, umas tem 7.300, né? Daí você fala, pô, mas 150 watts? Às vezes o cara muda lá, ele escreve 150 watts, né? E 150 vela. E daí vende para você lá, e você compra e tá tudo certo. Tá? Bom, beleza. Índice de reflexão do ambiente. Lembra que eu falei que o ambiente também reflete? Então, é muito importante. As paredes, as cores das paredes, né? E para isso, a gente tem uma gradação, vamos dizer assim, de reflexão que vai servir para a gente encontrar alguns índices que vão servir no nosso cálculo. Tá? Cada superfície do ambiente, tá, causa reflexões e espalhamento da luz. Ó, espalhamento, cara, é por causa da rugosidade, tá? Então, lá a parede do teu, a parede não, né? A porta do guarda-roupa do teu avô lá, que é escuro, tem que ver se ele for lixado, lisinho, esse espalhamento da luz é de um jeito. A reflexão acontece também em função da cor, mas o espalhamento é por causa da rugosidade. Então, se ele for material áspero, né, uma madeira assim mais rústica, vai espalhar mais. Tá? Aonde que a gente usa esse conhecimento? Também e quando a gente vai fazer fotorrealismo, né, no computador lá, quando a gente vai fazer aquilo que eu mostrei para vocês na primeira parte da aula aí, que eu não estava gravando, né? Eu fiz aquele logotipo lá para a mocinha lá do negócio de beleza. Ela já pediu para mudar, ela não quer a borboleta e não quer o ponto. Tá bom, né? Vamos mudar lá. Eu acho que a borboleta ficou muito bonitinha mesmo, porque eu fiz com 4 elipses. Uma borboleta com 4 elipses. Não é muito difícil fazer borboleta, né? Você pega assim 4 elipses, tá? E daí você volta ela assim, ó. Olha que borboletinha bonita. Aprendam a fazer borboleta. Acorda aí, ó. Acorda, acorda. Ó, fazendo borboleta com elipses. Ó. Eu fiz a borboletinha para ela, assim. E ela não gostou da borboleta que eu fiz. Tá? E daí aqui, ó, eu fiz assim, ó. Eu fiz uma elipsezinha aqui na frente, aqui, ó, para fazer o corpinho. Corpinho, né? Daí eu peguei outra assim, fiz assim, ó, pintei de preto. Olha que bonitinha a borboleta, cara. Putz, nossa senhora. Vou fazer uma tatuagem dessa borboleta. Ai, meu Deus, aonde eu vou fazer? Vou consultar a Anitta para ver onde eu vou fazer essa tatuagem. Beleza. Vamos lá, então, é assim, tem que pensar também no espalhamento da luz. Tá. Mas assim, ó, a tabela de índice de reflexão depende da superfície. E daí ela diz assim, ó, uma reflexão de 10% é o que eu considero superfície escura. Então, o chão, por exemplo, geralmente é taco, é madeira, é escuro, é piso. Raramente eu tenho branco, a não ser na minha casa. Piso branco, né? Minha mãe adora. Né? Mas tudo bem. Superfície média, por exemplo, é um piso mais claro, uma parede um pouquinho, tipo aquelas. Não tão. É o verde tinta óleo que a gente usa no banheiro, sabe? Aquele verde mais escuro, né? Verde hospital, né? Talvez seria médio. Tá? Superfície clara é assim, pastelzinho, aqueles tons assim, e a branca é 70%. Nossa, César, mas só 70% é branco? Então, cara, mas o branco ele espalha e ele absorve, não é um branco total radiante, que nem o homo que você vê na televisão. Não, é um branco, mas é um branco gelo, ele é poroso, tá? Então, é 70%. O resto fica lá na parede, fica em calor, em forma de calor na parede. Por isso, não sei se vocês sabem, mas a luz, né, é calor também, né? Então, um pouco fica na parede, né? Beleza. Então, daí o que acontece? Geralmente, quando a gente vai fazer o cálculo, a gente leva em consideração 3 perfis, 3 partes: o chão, as paredes e o teto. Tá? Então, a gente, por exemplo, se o teto for branco, tá? A gente usa o índice 7. Teto branco, índice 7.
Tá? Parede e superfície média, pintado azul, por exemplo. Média, 3. 3. Tá? Depois vocês vão ver que a gente vai usar isso daqui numa tabelinha. Tá? Piso de superfície, taco, tábua corrida, escuro, não sei o que lá, chão de cimento, não sei o que lá, escuro, 1. Tá? Então a gente diz que esse perfil de refletância desse cômodo que a gente vai estar projetando, que serve para uma determinada coisa específica, tá? A gente vai dizer que é um perfil 731. Né? Beleza. Ah, por quê? 1, 3, 5. Ah, que legal. É porque é 50%, 70% e tal. Então, formou esse perfil aqui de 731, né? 171. Então, 171 seria teto preto, parede branca e... Como que é? Teto preto, parede branca e chão preto também. 171. 171. 171. Bonito. Eu não sei por que eu lembrei desse número. Né? Bom, beleza. Daí, com isso tudo na mão, a gente vai passar porque o Eros está ansioso para saber como funciona, que é o método dos lumes. Acorda, gente! Ó. Agora sim, a gente chegou no negócio aqui do método dos lumens. O que é o método dos lumens? Método dos lumens. Método dos lumens. Consiste em determinar o fluxo luminoso total necessário para atender o nível de iluminação adequado para a atividade a ser executada no ambiente. Aham, aí que tá. Então depende do ambiente. Depende do ambiente. Então, para cada ambiente, né, a gente vai calcular uma lâmpada diferente, uma luzinha, uma sombrinha. Entenderam, né? Como que funciona o esquema, né? Então, esse breguetes aqui, ó, que é o fluxo, Φ, é o Φ maiúsculo. Tem um que é esse daqui, ó, o fluxo por luminância é o Φ minúsculo. E esse daqui é o Φ maiúsculo. Tá? É grego, eu não sei grego. Pode ser até que eu esteja errando. Né? Também, pô. Eu sei alemão, italiano, mandarim, sueco, russo, português, inglês e limerense. Você acha que eu vou saber grego? Não, né? Isso aí. O limerense é legal. Bom, tudo bem. Então, como é uma fórmula que vai calcular qual é o fluxo luminoso total. E o fluxo luminoso total é esse daqui, ó. É o maiúsculo, porque é total. Total. Tá? E assim, agora que eu aprendi a fazer fórmula, moçada, agora eu destroio nesse negócio do PowerPoint aqui. Tá? Demorou uns 3 anos. Como eu sou burro, né? Demorou uns 3 anos para eu descobrir isso daí. Você vê, né? O que a gente não usa atrofia, né? Eu não usava esse negócio aqui de fazer fórmula. Atrofiou, né? Bom, o S é a área do recinto em metros quadrados. Então, que é a área. EM é o nível de luminância mantida. Lembra aquele nível de luminância mantida? Em luxes, é o mínimo de luminância que eu preciso naquele ponto ali, naquela superfície de trabalho, onde eu vou calcular. Se for no escritório, é na altura da mesa. Se for num quarto, é na altura da cama. Se for num ambiente de múltipla estoque, né, de logística, em cada uma das patreleiras, as patreleiras, né, que tem que ser iluminadas, né? Não é a cabeça do chefe, né? É isso aí, né, Gleice? Fala lá isso daqui. O U, tá? É o fator de utilização. O que é esse fator de utilização? Ele tem a ver com o tempo de manutenção, o tempo que a lâmpada vai durar. Para cada lâmpada tem um fator de utilização, tá? Na realidade, não é bem isso. É assim, ó, quantos por cento do tempo, tá? Você acha que essa lâmpada vai ficar acesa? Não sei, tá? Mas
Se ela ficar acesa nesse tempo, quanto tempo ela vai durar sem queimar? Né? A gente vai ver, tem tabelinha, né? Claro, a gente é tudo tabelinha, nós é tabelado, por isso que é fácil de fazer as coisas no Excel, tá? E o fator de depreciação, tá? Tem a ver com o tipo de ambiente, deixa eu pôr um D minúsculo, tipo de ambiente que a gente está calculando. Pô, esse tipo de ambiente tem outra tabelinha, tudo tabelinha, mas é assim, se o ambiente é sujo, se o ambiente é limpo, sabe, claro, não sei o que lá, né? E daí o que rola? A gente precisa também determinar o que a gente chama de índice local. Nossa, tudo isso, cara, para fazer as contas? Mas é engenheiro, cara. Engenheiro, meu, é essa bosta que tem que fazer conta de tudo quanto é tiro. Ai, meu Deus do céu. Mas beleza, então tem o índice local. O que é esse índice local? Tá? Ele determina as dimensões do recinto, largura e altura da montagem. Olha só. É, é, a altura da luminária em relação ao plano de trabalho. O índice local, ele é isso aí, cara. A altura da luminária. Por quê? Porque no local na nossa casa, a gente não faz muito isso, tá? De calcular, porque a gente não põe aqueles pingentinhos com luz assim, lustre. Até faz, né? Mas agora, numa empresa, num galpão, você tem o teto, depois você tem uma distância do teto, que reflete luz do teto também, né? Por isso que a gente define se é escuro, se não. Mas do teto até onde a lâmpada está, a luminária vai estar colocada. Tem uma distância, às vezes o cara coloca 1 metro e meio, depois ele vai por forro de gesso, não sei o que lá, mas por enquanto vai tocando do jeito que dá mesmo, mas a iluminação a gente tem que fazer para ir tocando do jeito que dá, porque tem aqueles qualquer provisório permanente, né? Tem os provisórios permanentes que a gente vê por aí, né? Mas tem que levar em consideração isso, porque a altura da luminária em relação ao teto tem que ser descontado, né? Porque a gente vai pegar da luz só da luz até onde vai ser iluminado, tá? Que é mais ou menos isso daqui, ó. É a fórmula do K. O K é o índice local, tá? É um índice só. Comprimento do local, largura do local, CV0 e vai dar a área do local. Do local todo, né? Viu, do Gleison? É todo o galpão aí, tá? O L, largura do local, já coloquei. HM, altura de montagem. Esse H é minúsculo também. Não tão minúsculo assim, né? Acho que ferrou aqui o meu. Aqui, ó. Esse H aqui é minúsculo. E o outro é subscrito. Altura da montagem da luminária. Por quê? Porque a gente, de acordo com a altura da montagem da luminária, a gente consegue descrever qual é a distância da luminária até o plano de iluminação. Tá? Ou seja, a distância da fonte de luz de trabalho ao plano de trabalho, né? Que é aquele nome que é chique que a gente deu para isso. Tá? Ó, para cada tipo de luminária, eu não sei se vocês conseguem ver aí, mas aqui, ó, a gente pegou aqui um exemplo do carinha lá. E o que ele está dizendo é o seguinte: para cada tipo de luminária, e luminária é o jeito que essa daqui está concentrando. Olha que legal, tá vendo? Essa chapinha aqui vai fazer com que a luz vá só para baixo. Essa chapinha aqui refletora. Essas luminárias aqui, ó, elas estão com a luz sem nada aqui, né, de refletor. Talvez seja mais comum. Pelo menos na minha garagem tem dessa aqui. Tá vendo? É uma luz semidireta, então tem luz que bate, que vai para cima, menos luz, e tem luz que vai para baixo. Isso daqui são diagramas de radiação da luz. Tá? Agora, tem luz indireta, sabe aquelas que a luz vai ser emitida no teado e não vem nada para cá, o que vem para cá é só a reflexão? Tchau, tchau, Rodrigo. Já tô. Rodrigo, obrigado por ter chamado. Tá?
Gente, deixa eu parar de gravar. O Rodrigão já foi embora. Tchau, tchau. Tchau para quem está aí e a gente se vê na semana que vem. Mas óbvio, eu vou parar de gravar, mas vou manter aqui porque eu vou terminar isso daqui.